Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos entrando aqui no ar. Amém, irmãos. Espera alguns irmãos entrar. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Cadê os irmãos? Os irmãos estão entrando aí. Aleluia. Para nós darmos seguimento ao estudo do Apocalipse. Vamos ver aqui. Espera alguns irmãos chegar ainda. Graças a Deus, está entrando algumas pessoas aí. Peço que os irmãos estão entrando aí também. Chame as outras pessoas também, alguns irmãos que não entraram ainda. Alguém me faz esse favor, porque para mim fazer agora fica difícil. Então, já avisa alguns irmãos que estão acompanhando, às vezes alguns esqueceram do horário, alguma coisa assim, né? Então nós estamos esperando aqui. Enquanto isso a gente vai louvando, enquanto algumas pessoas vão entrando aí, né? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Amém, amém. Tá entrando alguns irmãos, a paz. Pai do Senhor Marquinhos. Tô te devendo uma live. Vamos ver se a gente consegue marcar essa live para amanhã, Marquinhos. Tá? Me lembra depois, me chama. Nós vamos estar fazendo uma live ao vivo, né? Com o Marquinhos aí. Qual que é a sua região? Pai do Senhor, qual é a região que você está? Qual é o estado que você está? Para a gente poder divulgar para o pessoal o lugar onde você vai estar acompanhando. A gente vai estar fazendo uma live juntos, né?
Glória a Deus. Tá minha mãe aí, o Sebastião. A paz. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor enquanto isso. Graças a Deus. Deixa eu dar uma configuração aqui. O celular no carro. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar enquanto os irmãos vão chegando. Vamos cantar um cântico aqui. Amém. Preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é que cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é que cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra de suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra de suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é que cuida de mim. Deus cuida de mim. Cuida de mim. Na sombra de suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra de suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Deus abençoe a cada um que está entrando nesta live. Amém? Aqui para poder adorar o nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui na nossa série Apocalipse. E nós vamos orar. Amém? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, pedimos a sua bênção. Fica conosco. Fique com cada um, Senhor, que já está nesse lugar. Aqueles que estão nos assistindo. Aqueles, ó Pai,
que estão agora nesse momento, Senhor, buscando a Tua presença, orando, pedindo a Sua bênção, que a graça do Senhor possa visitar a vida de cada um e que cada um seja impactado pelo poder da Sua palavra e possam ser edificados nessa tarde, Deus, para que o Seu nome seja glorificado. Nos abençoe nesse estudo, nos dê inspiração, revelação, para que nós possamos, Senhor, falar de Sua palavra, para que muitas pessoas possam ser alcançadas através dessa transmissão. Muitas almas possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor para todos. Maria Vilma, também é de outro estado, né, de longe. Viviane, Deus abençoe. Roberto, Deus abençoe. Everton, Deus abençoe. A glória a Deus, graças a Deus. Deixa eu dar uma olhada aqui, quem mais? Amém, amém. Mauro, Deus abençoe, meu querido Eugênio também. O Everton, Deus abençoe. Amém? Graças a Deus. Deixa eu acenar para cada um desses aqui. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos dar as boas-vindas. Vamos dar as boas-vindas para Débora. Deus abençoe, irmã Débora. A paz do Senhor Jesus. A minha irmã também, Alane Petri. Né? Temos aqui até, eu quero deixar em primeira mão aqui. Estou assinando aqui para os irmãos. Quero deixar aqui em primeira mão também que o nosso livro está quase pronto. Na verdade, o livro já está na editora, né? Mas eu não deixei disponível para todo mundo, para todas as pessoas, porque ele ainda está passando por algumas pequenas mudanças. E quero glorificar a Deus pela vida da minha irmã, que está fazendo uma leitura crítica do livro. Ela está fazendo uma leitura crítica do livro e ela está também traduzindo o livro para o espanhol. Amém? Eu creio no poder da oração. Seria o livro que nós estamos escrevendo, né? Praticamente já finalizamos o livro, mas está passando por uma revisão crítica, né? E a minha irmã está traduzindo esse livro para o espanhol. Glória a Deus, que honra ter o reverendo Jonathan aqui conosco agora. Reverendo Jonathan, glória a Deus, grande amigo, um grande pregador, considerado um dos maiores pregadores pentecostais apostólicos dos Estados Unidos. A paz do Senhor, reverendo Jonathan, lá dos Estados Unidos, está nos acompanhando também para esta live. Amém? Queridos irmãos, nós vamos dar continuidade então aqui ao trabalho, né, que está sendo feito. Nós vamos aqui só dar uma recapitulada naquilo que nós estudamos, tá bom? Nós então falamos sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Depois nós estudamos sobre os selos do Apocalipse, os 7 selos. Nós começamos pelos 4 cavaleiros. Na verdade não tinha essa intenção de continuar, mas pela repercussão que nós estamos tendo nos estudos e ao pedido de alguns irmãos, nós vamos dar continuidade. Então eu acabei então prosseguindo com esses estudos do Apocalipse, essa série Apocalipse. Então nós entramos na semana passada nos 7 selos do Apocalipse, né? Eu não vou aqui entrar no mérito dos 7 selos do Apocalipse, até porque é um pouco longo o que nós estudamos, embora nós não abrimos os selos, mas até mesmo para a gente chegar até os selos a gente estudou bastante coisa, né? Foi quase 1 hora mais ou menos estudando, até chegar na parte de abrir os selos. Já estudamos sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, para alguns que já acompanhou os 4 cavaleiros do Apocalipse, e nós vamos então dar uma recapitulada aqui sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, para a gente poder lembrar daquilo que foi ensinado, né? Para que nós possamos dar prosseguimento. Deixa eu só arrumar aqui. Para que nós possamos dar prosseguimento ao estudo bíblico nessa tarde. Pretendo não estender muito, né, irmãos? Porque como eu não estou dando um material para vocês e vocês não têm um material nas mãos, então muita coisa que a gente fala acaba se perdendo, né?
acaba se esquecendo. Embora alguns estão fazendo anotações, mas mesmo fazendo as anotações não dá tempo de acompanhar tudo. Então a gente não vai estudar muita coisa, porque senão não vai se aproveitar muito. Eu prefiro que a gente seja bem objetivo para que alguns consigam guardar o que foi ensinado, possam absorver mais daquilo que foi ensinado. Vamos lembrar aqui do que nós estudamos no capítulo de número, deixa eu abrir aqui, Apocalipse do capítulo 6, nós estudamos sobre os sete selos, estudamos sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, e quem fez as anotações aí deve lembrar daquilo que foi ensinado, né? Deixa eu só atualizar algumas coisas aqui, porque a minha conexão hoje está uma bênção. Está caindo bastante a minha conexão. Bom, no capítulo 6, nós falamos sobre quem era digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Os irmãos devem lembrar muito bem disso. Falamos sobre o número 7, o número da perfeição, o número da plenitude. Falamos sobre os livros revelados no Apocalipse, que são ao todo 9 livros que foram revelados, dentre eles este livro a qual ninguém era digno de abrir o livro, desatar os seus selos e ler o seu conteúdo, nem o que estava por dentro e nem o que estava por fora do livro, a não ser o Cordeiro, aquele que foi morto e está vivo para todo sempre. Quando os anciãos disseram para João: não chores, eis ali o leão da tribo de Judá, e quando ele olhou não era um leão, era um cordeiro, não é verdade? Quando ele olhou não era um leão, era um cordeiro, e eu expliquei muito bem aqui para os irmãos também acerca do leão e do cordeiro, e que referência era feita acerca do leão e do cordeiro. O leão fazendo a referência da natureza divina de Jesus como Deus, e o cordeiro a referência da sua natureza humana. E ele era digno de abrir o livro, desatar os seus 7 selos. Havia então ao redor do trono 24 tronos, que é os 24 anciãos, que eu falei para os irmãos. No grego a palavra ancião vem de presbítero, né? Que era uma referência a uma autoridade eclesiástica, aqueles que hão de se assentar e reinar juntamente com Cristo. E também eu falei sobre os animais, né, que estavam ao redor do trono também, né, que tinha rosto de leão, rosto de águia, rosto de homem. Os irmãos devem lembrar mais ou menos a referência da humanidade, de toda a criação de Deus ali ao redor do trono, reconhecendo que Jesus era o único digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, porque ele era aquele que estava inserido no número 7, porque só ele era perfeito para fazer isso, né? O Deus das perfeições. Bom, abriu-se o selo. Quando abriu-se o selo, então o primeiro selo foi do cavalo. Nós temos aqui o cavalo branco, né? Que vocês devem lembrar o que nós já estudamos. Uma coisa ficou aqui em xeque, que eu dei algumas interpretações do cavalo branco. Alguns, como eu disse, alguns acreditam ser o anticristo, outros acreditam ser Cristo. Na minha concepção, que eu não deixei bem explicado isso no estudo dos 4 cavaleiros do Apocalipse, eu não deixei a minha opinião acerca disso. Na minha opinião, seria Jesus, porque quando o cavalo branco, ele logo sai de cena, que começam a vir os outros cavalos. E foi isso que aconteceu depois da morte de Cristo, né? Quando Cristo morre e é assunto aos céus, depois que ele ressuscita, enfim, é assunto aos céus, aí começa a cavalgar os outros cavalos, quando Jesus sai de cena. Aberto o segundo selo, vem lá o cavalo vermelho, como eu expliquei para os irmãos, a perseguição religiosa, né? Sobre a cor vermelha, sobre a espada, que dá uma referência a guerras, e vermelha uma referência a sangue. Então seria uma referência à perseguição religiosa que houve no mundo, né? Terceiro selo, o animal, o cavalo preto, que nós também falamos sobre o cavalo preto, sobre a balança, né, que balançava de um lado, balançava de outro, dando uma referência à corrupção que vai haver no mundo através do cavalo preto, dando uma referência aos preços abusivos, né? E
e a fome e a necessidade das pessoas que ia haver no mundo quando o cavalo preto estivesse cavalgando sobre a terra. Então nós vemos aí uma injustiça dentre a política, dentro da política, dos governadores, a inflação, enfim, nós usamos aí a passagem que fala uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, como eu expliquei para os irmãos que um dinheiro seria 1 denário, que era o salário de um dia de um trabalhador, que daria para comprar só 1 medida de trigo e 3 medidas de cevada, né? Geralmente nos dias normais, com 1 denário se comprava-se 24 medidas de cevada, mas daria para comprar só 3 medidas de cevada. Da mesma forma, o trigo dava para comprar umas 3 medidas de trigo com 1 denário, mas daria para comprar, na revelação apocalíptica, daria para comprar só 1 medida de trigo, mostrando que a balança, né, estava desgovernada, adulterada, e os preços seriam abusivos e havia muita necessidade das pessoas em relação a isso. Não danifiqueis o azeite e o vinho. Nós sabemos que isso prejudicaria mais as pessoas de terceira classe, mais as pessoas pobres, mais as pessoas simples, e os ricos, eles estariam mais revestidos de sua glória e de sua riqueza. Isso nos fala da política, isso nos fala da corrupção em geral. E depois nós vamos para o cavalo amarelo, que é o que estava sentado sobre ele, tipo o nome morte, e o inferno seguia, né? Morte que ceifa, inferno que recolhe. Aí sim nos fala de guerras, nos fala de fome, nos fala de peste, de doenças, de enfermidade, nos fala das pessoas mortas por as feras da terra, enfim, né? Bom, nós abrimos os 4 primeiros selos, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Aqui eu vou deixar uma indicação boa para quem não acompanhou o estudo dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles estão no YouTube, tá bom? No meu canal. Lá no meu canal vocês vão encontrar o estudo sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Está no YouTube, então para você que não é inscrito no meu canal, se inscreva lá. Se você não sabe como se inscrever lá no meu canal, como é que faz para achar, enfim, ou você entra na minha página no Facebook, vai procurando alguns vídeos meus, eu tenho lá, ou você deixa aí perguntando, que depois, quando a gente acabar essa live, eu vou te responder, tá bom? Lá no meu canal, então, a gente está colocando lá, está sendo postado todos esses estudos, tá? Para que vocês não possam depois, para que vocês possam assistir com mais calma e fazer as marcações e possam fazer as suas próprias concepções e aprender mais, para absorver mais. Então tá tudo lá no canal, tá ok? Bom, vamos lá. Deus abençoe alguns irmãos aí que tá chegando. Clodoaldo, Patrícia, Walter, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Deus abençoe. Vamos lá então, vamos para o 5º selo. Amém? Vamos para o 5º selo, Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 9. Diz assim: E, havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Amém? Então, aqui no 5º selo, nós vamos falar sobre as almas que estavam debaixo do altar de Deus. Que almas eram estas que estavam debaixo do altar de Deus? Uma coisa eu quero lembrar para todos é que o Apocalipse, ele é feito de símbolos, simbologias. Nós não podemos ter uma leitura
não considerar tudo literalmente no Apocalipse, porque nós estamos tratando aqui com figuras. Por este motivo, requer uma interpretação do texto, né? Vamos aqui então começar esse estudo nessa passagem. Depois nós vamos ler também o Apocalipse capítulo 14, que fala mais sobre nesse texto ao qual nós estamos lendo, essas almas que estavam debaixo do trono de Deus, tá ok? Vamos dar continuidade aqui. Deixa eu só abrir meu estudo aqui. Tá ok. Altar, holocausto. Deixa eu só arrumar aqui, irmão. Só um minutinho, organizar aqui. Deixa eu organizar, deixar organizado, porque... Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá. Fechando tudo que é página que não precisa estar aberta, senão atrapalha muito. Vamos lá. Vamos lá. Aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Que almas eram essas? Quais eram essas pessoas, essas almas, que estão debaixo do trono de Deus e elas estão clamando com grande voz, né, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Bom, vamos entrar no mérito de que isso daqui de fato não é literal. Isso aqui, na verdade, não são almas que estão debaixo do trono de Deus. Nós temos que... Só um minutinho, deu um problema aqui. Só um minutinho, queridos irmãos. Amém. Então nós temos que notar que a palavra alma, ela tem duas interpretações para a alma, né? Alguns dizem que alma refere-se ao corpo. Se você for ver na Bíblia Sagrada, tem algumas passagens que fala quando, por exemplo, a família de José foi para o Egito, diz que foram 70 almas. Não eram almas almas penadas, eram corpos, eram pessoas que estavam indo. Na verdade, a gente sabe que a alma ela não vive fora do corpo, né? Alguns dizem que a alma ela é imortal. Alguns referem-se que a alma é imortal e a alma ela nunca há de perecer, nunca há de morrer, porque ela é imortal. Embora a Bíblia Sagrada menciona que todas as coisas são imortais diante de Deus e somente Deus é o ser imortal. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16 diz assim: para aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver. Então a Bíblia diz que só ele tem imortalidade. Somente Deus é imortal. Somente ele habita na luz inacessível, a qual nenhum dos homens viu e nenhum deles pode ver. Então só Deus é imortal. Por que só Deus é imortal? Porque todas as coisas proveio dele, ele fez todas as coisas. Nesse caso, então nós não podemos dizer que a alma é imortal. Ela pode existir para sempre amando de Deus, mas se Deus quiser exterminá-la, enfim, ele tem todo o poder, né? Vamos lembrar uma coisa interessante, que estas almas, então quando a Bíblia diz sobre as almas que clamam debaixo do trono de Deus, elas fazem uma referência daquilo que está em Gênesis, quando o sangue de Abel clamava a Deus pela morte que ele teve através do seu irmão Caim. Vocês devem lembrar que quando Caim matou Abel, o Senhor, quando foi falar com Caim, o Senhor disse: o sangue do teu irmão clama a mim, por justiça. A Bíblia diz que a vida está no sangue, né? Se a vida está no sangue, então o sangue clama, o sangue fala. Na verdade, se nós descrevermos alma, nós podemos descrever alma também como sangue, né? Porque é lá onde está a vida.
A alma não é o corpo físico e nem o espírito. Ela é a nossa memória, o nosso intelecto. É a reunião das nossas faculdades humanas. É a expressão de João, quando João faz essa expressão no livro de Apocalipse. Ele está dizendo que a memória dos mártires está guardada com Deus. Ali não se refere o corpo e nem o espírito. Não é o corpo nem o espírito. Ali está sendo usado o sangue em uma palavra figurativa, em algo figurativo. Por causa da liturgia da época, quando o sangue dos sacrifícios escorriam por debaixo do altar, né? Então, lembrando que o sangue ele representa a vida. Para os escritores da época, no sentido de alma, e para alguns escritores considerava-se literalmente sangue-alma. Então nós temos aqui sangue como alma, como vida, para alguns escritores, né? Todavia, nós sabemos que a alma é o nosso intelecto, as nossas faculdades humanas e a nossa memória. Então, quando essas almas que estão debaixo do trono de Deus clamando, isso quer dizer que é a memória dos mártires, está guardada em Deus. Da mesma forma que estava guardada em Deus a alma de Abel, que foi morto pelo seu irmão, esta memória foi guardada em Deus do assassinato que Caim cometeu com seu irmão. Então, a gente tem que descartar essa tese de que são corpos, pessoas, vidas, pessoas que estão debaixo do trono de Deus clamando. Ali, nada mais, nada menos é do que Deus tendo em memória aquilo que fizeram com o seu povo. E o clamor deles é a injustiça que está diante dos olhos de Deus, feita pelos homens. Essas pessoas que foram mortas debaixo do altar de Deus. Amém? Deu para entender? Dá um joinha aí, tá? Agora vamos notar o seguinte. Nós temos aqui a palavra altar. Para nós podermos entender melhor que não são pessoas que estão debaixo do altar, nós temos que levar em conta, porque as almas que estão clamando debaixo do trono de Deus seriam muitas almas, né? Então nós acabamos percebendo que de tantas e tantas almas que clamam debaixo do trono de Deus, é ilógico tentar imaginar isso. Quantas almas seriam, quantos seres humanos, quantos seres estariam ali debaixo do trono clamando, se o trono ele tem as suas medidas aproximadamente, as medidas aproximadas de um ser humano, né? de um ser humano. Então, o trono não seria desse tamanho, do tamanho de tantas almas que clamam debaixo do trono. É uma frase figurativa, isto é figurativo. Vejam bem, nós sabemos que na tenda da congregação haviam dois altares. Havia o altar do holocausto e havia o altar do incenso, né? E dentre desses dois altares, tanto do holocausto como o altar do incenso, o altar do holocausto ficava fora da tenda, ficava na porta da tenda. E o altar do incenso, ele ficava dentro da tenda, né? E o altar do holocausto, ou mesmo o altar do sacrifício, aonde era aspergido o sangue dos animais, e eu vou dar aqui a paz para o Marcelo, para a Sara e para o Leonardo e a Sena aqui, que estão assistindo com a gente. Então, esses dois altares, tanto o altar do holocausto, o altar do sacrifício, como o altar do incenso, eram aspergidos sangue. Da seguinte maneira: o pecado da nação, do povo de Israel, ou até mesmo o pecado dos sacerdotes, se eles viessem a cometer algum pecado, eles tinham que entrar dentro da tenda, e lá dentro da tenda, no lugar santo, teria o candelabro, né, que é a chamada menorá, que são as luzes das perfeições, que são 7 pontas, interessante essas 7 pontas representando aí a perfeição de Deus, a plenitude de Deus, são 7 pontas. Elas clareavam todo o ambiente. Ao lado nós tínhamos a mesa das proposições, né, a mesa dos pães asmos, que ficava uma mesa com os pães ali,
né? E tínhamos o altar de incenso dentro do lugar santo. Dentro deste compartimento, este altar de incenso, ele fazia uma referência às orações dos santos e à adoração. Vocês devem lembrar que no estudo passado nós falamos sobre as salvas de ouro que estavam cheias de incenso, que são as orações dos santos, que mais tarde eu vou falar, né, sobre Deus derramando sobre a terra essa ira sobre os homens. Enfim, esse altar de incenso, uma vez que alguém pecava, um sacerdote ou o povo fazia expiação pelo pecado do povo, tinha que pegar o sangue dos animais, molhar a ponta dos dedos, aspergia 7 vezes sobre o véu e melava a ponta do altar de incenso. Pegava um animal, um novilho, matava ele, pegava o sangue dele e molhava as pontas do altar de incenso. Depois que fizesse isso, ia para o lado de fora, no altar do sacrifício, levava aquele animal e derramava o restante do sangue daquele animal sobre o compartimento daquele altar. Todo o sangue do animal tinha que ser derramado, juntamente com as frisuras, juntamente com a gordura. E depois que fizesse tudo isso, o restante do animal deveria ser queimado fora do arraial, em cima de algum fogueiro, levava-se lenha, fizesse um fogo e queimasse o restante. Enfim, era assim que era feito a expiação pelo pecado. O altar de incenso, ele tinha, como eu já falei para os irmãos, ele fazia uma representação à oração e à adoração. O altar de incenso, ele servia para poder trazer um perfume sobre o ambiente, né? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Aí. Ele trazia um perfume, ele era uma especiaria aromática, era um aroma que perfumava aquele ambiente. Então, se fazia-se necessário, era necessário para perfumar o ambiente. Deste modo, as orações dos santos, elas perfumam. É um perfume para Deus. Elas sobem como aromas às narinas de Deus, as orações e a adoração do seu povo. Você já deve ouvir um hino falar, né? Um hino, um louvor, que muitos cantam, diz, no santo dos santos, a tua fumaça me cobre, só os teus olhos me veem. Já deve ter ouvido esse louvor, né, no toque do altar, e faz uma referência justamente ao altar de incenso. Porque, na verdade, acredita-se que era exatamente assim que Deus aceitava os sacrifícios do povo. Eles pegavam o altar de incenso e ia balançando o incenso. Conforme ia balançando o incenso, aquele incenso ele ia perfumando todo o ambiente e todo o lugar. Uma vez que aquele incenso começasse a encher o ambiente a ponto de o sacerdote não conseguir enxergar a si mesmo a ponta do seu próprio nariz, era sinal de que Deus havia aceitado a adoração do seu povo. Era um sinal de que Deus havia aceitado o sacrifício do sacerdote. Isso é muito interessante, irmãos, porque a oração e o louvor e a adoração que Deus aceita das nossas vidas é aquela a qual nós não conseguimos mais enxergar a nós mesmos. Quando nós não conseguimos mais enxergar a nós mesmos e quando não há mais de homem no recinto, Deus se manifesta e aceita a oração e a adoração do seu povo. Amém? Pai do Senhor, irmã Helena, um abraço. Vou acenar aqui também, para Leonardo também. Deus abençoe. Em nome de Jesus, pastor Marcos. Deus abençoe, meu querido, lá de Goiânia. Deus abençoe. Queridos, então vamos lá. Amém? Então esse era o altar do incenso que estava dentro ali no lugar santo, ali naquele ambiente onde estava a menorá e estava a mesa dos pães da proposição, né? A mesa dos pães asmos que tinha ali dentro da tenda, né? E na porta da tenda temos lá o altar do holocausto, o altar do sacrifício. Por que eu estou falando dos altares? Porque é importante nós notarmos que há um altar no céu, né?
Há um altar no céu. Vejam só como nós estamos lendo aqui. Aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Quer dizer, essas almas não estão debaixo do trono de Deus. Tá? Se em algum momento eu disse trono aqui, desconsidere, porque às vezes eu confundo e eu falo trono. É debaixo do altar. Debaixo do altar. E sabemos que no céu, paz para mim também. Pai do Senhor, irmã Leni, eu não vi você, irmã Leni, desculpa, tá? Pai do Senhor, irmã Leni, Deus abençoe. Deus abençoe, pastor José Sabino também. Deus abençoe. Irmã Leni, eu sempre esqueço o lugar que vocês estão morando aí, o estado. Põe para mim aí, só pra gente passar aqui pro pessoal o lugar que as pessoas estão nos acompanhando aí no Brasil. Amém? Vamos lá, igreja. Então, a Bíblia fala das almas que estavam debaixo do altar, não é debaixo do trono, tá? Debaixo do altar, que clamavam de dia e de noite. Então no céu não necessita de um altar. As pessoas que estão no céu, elas já foram purificadas. As pessoas que estão no céu, elas já receberam a salvação. Não há por que haja altar no céu para haver algum tipo de expiação de pecado. Então nesse caso sabemos que é figurativo. Então nós temos que aqui pegar esses dois altares e entender que representa um altar celeste, né? Na verdade está dizendo sobre um altar celeste. Então uma coisa interessante aqui que eu quero passar para vocês, que é muito importante isso, acerca do altar de incenso. Todos os 5 sentidos eram ministrados pelo ritual sacerdotal diário. Todos os 5 sentidos eram ministrados pelo ritual sacerdotal diário, né? Nós temos lá o tato, olfato, paladar, visão e audição, né? Vamos lá, tato, olfato, paladar, audição e visão, né? Os 5 sentidos. Então todos os 5 sentidos eram ministrados pelo ritual sacerdotal diário. Crato, Ceará. Amém. Gente lá do Ceará também, do Crato, está nos acompanhando. Crato, se eu não me engano, Crato foi onde minha mãe nasceu ou meu pai, alguma coisa assim, viu? Agora ficou difícil saber. Deus abençoe, vou assinar aqui para a irmã Leni. Amém? Deus abençoe. Tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente de Goiânia, tem gente dos Estados Unidos, tem gente do Crato do Ceará, tem gente de Itapecerica, e tem pessoas de Mauá e de São Paulo e de outras regiões aí. Deus abençoe. Vamos dar continuidade. Vamos lá. Então, os 5 sentidos eram sentidos ali, né? Os 5 sentidos eram ministrados pelo ritual sacerdotal diário. Tato, porque eles tinham que tocar em todas as peças que haviam naquele lugar, né? A visão, por causa do candelabro de 7 pontas, o menorá, a luz das perfeições que eram acesas para iluminar o lugar. Inclusive, esse menorá aqui, eu vou dar até uma palhinha sobre esse menorá para vocês, fugindo um pouco do foco, mas para vocês viajar mais dentro da tenda da congregação. Esse menorá, ele iluminava a Arca da Aliança. Você via para iluminar ali os móveis que estavam ali onde os sacerdotes faziam os seus rituais, como também iluminava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava além do véu, no lugar santo dos santos, e uma vez que ele iluminava a arca, a sombra da arca ela aparecia, né, para o lado de fora. Quer dizer, os levitas, os judeus, os hebreus que estavam ali, eles sabiam que quando a arca estivesse naquele lugar, sabiam que era a presença de Deus que estava lá. Então uma vez que a arca não estava, eles diziam, Deus não está entre nós. A arca está ali, Deus está entre nós. Então as lâmpadas da perfeição, elas tinham a incumbência de tanto iluminar o lugar santo como o lugar santo dos santos, para que a sombra da arca aparecesse do lado de fora e qualquer judeu que passasse visse a sombra da arca, eles diriam, Deus ainda está entre nós. Aqui é uma lição que eu dou para todos nós. Por isso que as nossas lâmpadas sempre devem estar acesas, porque uma vez em que elas estão acesas, a gente possa continuar dizendo e pregando
que Deus ainda está entre nós. As pessoas que olharem para nós e ver as lâmpadas acesas vão ver que Deus ainda está entre nós. Uma vez que a lâmpada se apaga, Deus não está mais entre nós. Walter Firmino de Interlagos, São Paulo. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Estávamos falando aqui sobre os 5 sentidos ministrados pelo ritual sacerdotal diário, né? Visão. Estava lá representando a menorá. A menorá dava visão de toda a situação. Tato, para pegar nos utensílios, nos móveis. Temos aqui o olfato, o altar de incenso, o cheiro aromático que subia. Era um trabalho com o olfato também, que o sacerdote ali estava. O paladar, porque tinha a mesa dos pães, a mesa da preposição dos pães, que os sacerdotes se alimentavam desses pães. Então também nós falamos do paladar, né? Que eram dirigidos, olfato e paladar, que eram dirigidos através desses utensílios. E a audição. Aonde está a audição no ofício sacerdotal? Dentro do lugar santo está as campainhas. Essas campainhas que ficavam amarradas nas vestimentas dos sacerdotes, que uma vez que eles andavam de um lado e para o outro, essas campainhas faziam barulhos, né? É interessante que essas campainhas elas movimentavam porque as pessoas que ficavam do lado de fora, uma vez que elas ouviam um barulho dessas campainhas, elas sabiam que o sacerdote estava em ofício a Deus e Deus estava aceitando os seus sacrifícios. Alguns acreditam que uma vez que para o barulho das campainhas, o sacerdote estava morto por causa dos seus pecados e não se santificou e não se consagrou a Deus para poder prestar culto a Deus dentro do lugar santo, né? Mas aqui, quando representa os 5 sentidos, nós temos que entender o seguinte. Esses 5 sentidos, eles representam a palavra de Deus que veio para o seu povo. Ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então quer dizer, o sacerdote, para poder oferecer um sacrifício, para poder oferecer a expiação pelo povo e poder entrar no lugar santo e no santo dos santos, ele tinha que ser uma pessoa totalmente consagrada a Deus. Tinha que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, né? E quando se fala do tato, da visão, do paladar, do olfato, da audição, nos fala de que a vida do sacerdote ela tinha que estar totalmente devota a Deus, todos os seus sentidos, seja no olhar, seja no olfato, no paladar, na audição, na visão, no tato, todos os seus movimentos, todos os seus sentidos, eles tinham que ser de louvor e adoração a Deus. Então, era muito importante que o sacerdote se entregasse completamente a Deus, de toda a sua alma, com todas as suas forças, para que Deus aceitasse o seu sacrifício, tá? Tudo isso aqui que eu estou ensinando faz referência a essas almas debaixo do altar, entendeu? Nós não saímos do assunto, tá bom? A paz do Senhor, irmã Josélia, lá de Taboão da Serra. Vou dar aqui um joinha para ela, tá ok? Então, amém? Então todos esses sentidos eram uma forma de que Deus aceitava os sacrifícios quando os sacerdotes estavam com o coração totalmente voltado para Deus, em tudo quanto eles fizessem. E isto faz uma referência à nossa própria vida. Quando queremos chegar diante de Deus, Deus quer que nós entreguemos tudo diante dele. Já dizia uma velha frase, né? Se você der tudo para Deus, se Deus tiver tudo de você, você terá tudo de Deus. Então, nós temos que dar para Deus a nossa visão, temos que dar o nosso olfato, a nossa audição, o nosso paladar, o nosso tato, temos que agradar a Deus, temos que nos oferecer como sacrifícios diante do altar. Uma vez que você está diante do altar de Deus, você não pode sacrificar só o olho. Uma vez que você está diante do altar de Deus, você não pode sacrificar só o paladar. Você tem que ser como um novilho, um sacrifício vivo colocado no altar aonde o fogo de Deus pode consumir e aonde, aleluia, o cheiro de incenso possa subir até Deus como cheiro suave, um aroma suave, que é uma oração sincera de um coração de um verdadeiro adorador. Amém? Vamos lá então. Olha só que interessante isso que estamos aqui. Provavelmente nós nem vamos prolongar muito, tá, irmãos? Vamos ficar mais hoje centrados neste selo, no 5º selo, as almas debaixo do altar.
vamos lá, vamos prosseguir aqui. Tá ok? Então, altar de incenso, né? Como nós temos que entender ali que no altar de incenso pegava-se o sangue e aspergia sobre as pontas do altar. Uma vez que aspergia o sangue nas pontas do altar, o sacerdote ele oferecia o incenso, acendia um incenso e a fumaça ia subindo juntamente com o sangue que estava ali marcado, representando aquele sangue uma expiação para que Deus pudesse receber uma súplica, uma intercessão pelo pecado de alguém, e o cheiro subindo como oração até o Senhor, até diante de Deus, para que Deus pudesse receber essa oração. Quer dizer, deixa eu assinar aqui para Maria, Deus abençoe Maria, amém, fique com Deus aí, seja abençoada. Então, isso quer dizer que a nossa morte, quando nós morremos para o mundo, quando nós nos sacrificamos para Deus, a nossa oração ela sobe como incenso suave perante as narinas do Senhor nosso Deus. Amém? Então, dessa mesma forma, o sangue simbolizando morte e o incenso subindo simbolizando a oração. Morte e oração. É duas coisas que a gente precisa ter. Não adianta oração sem morte. Por isso que Jesus disse a Nicodemos: ninguém pode entrar no reino do céu se primeiro não nascer de novo. Nicodemos disse: mas como é que pode, Senhor, um homem sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e não nascer de novo? E Jesus disse: em verdade vos digo, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Tem que morrer e nascer de novo, né? Então, o sangue é morte. Primeiro vem a morte, depois vem o incenso. Primeiro vem o sangue, depois vem o incenso. Primeiro vem a morte, depois vem a adoração. Então, deste modo, essas almas, vamos entrar agora aqui, essas almas que estão debaixo do altar, que clamam debaixo do altar de Deus, essas almas que clamam debaixo do altar de Deus, é exatamente esta referência de um justo, de uma pessoa que morreu por amor à fé, por amor a Jesus, cujas orações subiram como incensos ao altar de Deus. Refere-se então a aqueles que foram mortos e perseguidos, tá? Então nós temos aí as almas daqueles que foram mortos e perseguidos. Não é, então, só para lembrar os irmãos aqui, não simboliza, não é trono, é altar. Altar não tem no céu porque não precisa. Existe o altar celeste, nós estamos falando do altar celeste, não o altar que está lá no céu, tem gente debaixo do altar, sendo que altar se faz referência para a expiação de pecados, e quem já está no céu não necessita, né, de expiação de pecados. Então, estas almas é a memória que está guardada em Deus daqueles que morreram por amor ao Evangelho, cujo sangue foi derramado no altar e cujo incenso subiu até as narinas de Deus. Amém? Tá gostando aí? Olha só, bem legal os contextos utilizados para que tenhamos mais regências dos altares. Amém? Referência e não regência aqui, eu não entendi. Tá ok. Bem legal os contextos utilizados para que tenhamos referência e não regência. Não regência, referências dos altares. Walter comentou aqui. Amém? Deu para entender até aí? Amém? Vamos dar continuidade aqui então. O que nós estamos ensinando aqui, tá? Clamava com grande voz. Vamos dar prosseguimento a esse quinto selo, né? A esse quinto selo. Aberto o quinto selo, tal, por amor do testemunho que deram. Então eles foram mortos por causa do testemunho que eles deram. Eles amaram a Deus, deram testemunho que eram fiéis a Deus. Eles clamavam com grande voz: até quando, ó verdadeiro santo, julgas e vingas o nosso sangue? Então é como o clamor de Abel, porque Deus vai vingar e vai julgar a morte desses mártires, tá? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas. Por quê? Porque eles foram dignos de entrar nas mansões celestiais e receberam as vestes brancas. E foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então vejam bem que interessante, irmãos. O Senhor disse: espere mais um pouco, né? Ou seja, Deus dizendo que todas essas coisas deviam acontecer. Era necessário que acontecesse, até que se completasse o número daqueles que haviam de morrer. Então,
Então, na dispensação de Deus, existe um número de pessoas que ainda vão ser mortas por amor ao Evangelho. Eu acredito que aqui não se retrata somente a grande perseguição que houve antigamente, há uns anos atrás, um tempo atrás, mas acredito que ainda nos dias atuais, como no Oriente Médio, como na China, como na Coreia do Norte, nesses países onde o Evangelho é perseguido, e ainda até hoje há muitos mártires e pessoas que morrem por amor ao Evangelho, morrendo, levantando a bandeira ensanguentada do Evangelho. Então, eu acredito que faz referência ainda, porque ainda não se completou os números. Muitas pessoas ainda vão morrer por amor ao Evangelho. Tá ok? E são essas almas que estão debaixo do altar. Muitos ainda vão morrer por amor ao Evangelho. E isso só vai parar quando se completar o número. O número que Deus já destinou, que na sua eternidade, que devesse acontecer. Vamos dar prosseguimento aqui. Bom, como eu disse para os irmãos, aqui esta referência do altar, tá? Eu ia entrar aqui no sexto selo. Todavia, o sexto selo é um pouco mais prolongado, né? Eu não vou entrar agora no sexto selo, porque o sexto selo vai ser mais prolongado. A gente vai demorar mais um pouco. Eu não quero que se estenda muito. E, como eu disse para os irmãos, eu quero fazer algumas coisas que sejam mais objetivas e vocês possam absorver mais e guardar mais. Tá ok? Então, nós vamos ficar por aqui para o quinto selo, este do quinto selo, tá ok? Dessas almas. E depois nós vamos entrar na semana que vem, na quarta-feira, tá? Vai ser na quarta-feira. Uma semana é quinta, outra quarta, enquanto ainda não a gente ter essas dificuldades aí da quarentena. E também, como eu trabalho, eu não posso dar estudo toda quinta-feira, porque minha escala é um dia sim, um dia não, e eu preciso do dia para me poder preparar o estudo. Tá? Então na semana que vem nós vamos entrar na quarta-feira aqui às 5 horas da tarde e vamos abrir o sexto selo. No sétimo selo nós vamos ter 7 trombetas. Então imagine, irmãos, 7 selos, vamos ter 7 trombetas. Então tem muita coisa para ser estudada, né? Mas nós vamos dar prosseguimento a todas essas referências. Amém? Quem entendeu aí até agora tudo que foi ensinado? Quem conseguiu absorver? Quem consegue me fazer uma explicação rapidinha aí, o que você entendeu, o que você gostou? Comenta aí, dá o seu joinha aí, tá ok? E Deus possa abençoar a sua vida no nome de Jesus. Amém? Vou orar por todos vocês agora. E no sábado, tá? No domingo não vou poder estar aqui, porque no domingo eu trabalho, né? Bom, eu vou ver, talvez domingo esteja assim, porque não é estudo bíblico, fica mais fácil, tá ok? Mas eu vou estar fazendo uma live com um irmão aí de outro estado, e ele me convidou várias vezes e eu não consegui fazer com ele, mas eu vou estar publicando aí para os irmãos acompanhar. Nós vamos estar junto acompanhando aí numa rádio. Vou estar numa live em uma rádio aí para outro lugar fora do estado, mas eu vou estar anunciando aí para todos os irmãos. Querido Deus, obrigado por todas as coisas essa tarde. Abençoa a sua igreja, abençoe aqueles que acompanharam esse estudo, abençoe, meu Pai, aqueles que estiveram conectados conosco nessa transmissão, que a vida de cada um seja abençoada e que o poder do seu Espírito Santo possa abundar na vida de cada um deles. Assim eu peço a sua bênção, a sua graça e o seu amor e a sua misericórdia estejam na vida da sua igreja e do seu povo, desde agora e para sempre, no nome de Jesus. Amém. Irmã Irene entrou agora, né? Deus abençoe, irmã Irene, mas estamos encerrando já, mas vai estar lá no YouTube, vocês podem acompanhar lá. Tem gente que entrou agora porque estava trabalhando. Pô, que pena, né? Que pena. Mas vai estar lá, vai estar aqui também no Facebook, né? Vai estar aqui no Facebook, vai estar salvo no Facebook e lá no YouTube. Bom, gente, eu não vou entrar em méritos mais, porque senão vai prolongar muito, tá? Porque a gente tem muita coisa para estudar. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.